bem? Secovcast, segunda temporada. Inovação para o futuro. Aqui a gente conversa sobre todos os temas que envolvem o mercado imobiliário. E nada como a gente também conversar sobre saúde, porque a saúde do mercado imobiliário também está relacionada à saúde da comunidade, das pessoas que estão participando desse mercado. E agora aqui com a Tânia, a gestora comercial do Albert Einstein. Um privilégio estar com você aqui. Muito obrigado por você estar aqui, Tânia. Obrigada. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Super show. E a gente sabe que o Albert Einstein tem um elo com o Secov. Temos um contrato de contribuição para check-up. Então, esse contrato é um contrato onde todos os associados Secov, eles podem participar do projeto check-up com desconto. Então, é algo muito legal, porque assim é um circuito que é montado pelo hospital, ele é feminino, masculino e por faixa etária, onde a pessoa entra às 7 horas da manhã, sai meio-dia e realiza mais de 40 exames e 5 consultas numa manhã. Então, para as pessoas que são muito ocupadas, que têm uma rotina muito dinâmica, facilita muito a vida, né? Nossa, Tânia, que interessante você falar isso, porque, assim, já existem as rotinas e tudo, mas vamos começar, assim, do começo. Tá. Vamos falar do Albert Einstein como Certo. o branding, a marca Sim. Albert Einstein, uma marca forte, vindo para Goiânia. Como que foi isso? Como que surgiu? Você está desde o começo? Conta um pouquinho dessa trajetória Albert Einstein, para depois a gente conhecer a Tânia do Albert Einstein. Perfeito. Também. Então, eu fui selecionada entre um grupo, né, de gestores em São Paulo para virmos aqui para Goiânia. Eu negociei, eu lembro que foi um ano inteiro para vir, não por ser Goiânia, mas é porque eu tinha um outro projeto. E aí, quando eu vim e conheci aquele prédio, né, que é fantástico, a cidade em si também, assim, uma cidade super acolhedora, e era um projeto no Hospital Orion, e nós éramos gestores do Hospital Orion, né? Eu cheguei aqui em dezembro de 2019 e em março chegou a pandemia, então foi realmente alguma coisa muito complexa. Eu morava no prédio, então imagina que eu morava no hotel e trabalhava no hospital. Foi uma época desafiadora para todos nós, né? Mas para quem trabalha no hospital, acho que para nós foi um pouquinho mais intenso. Mas foi algo assim muito bacana, porque eu acho que foi um momento que Goiânia precisava de um hospital para suportar também esses leitos, então a gente teve essa contribuição, né? Foi muito bacana. E logo depois o Einstein viu que precisava abrir os horizontes, né? Os nossos gestores do Einstein, eles têm a mente muito aberta para coisas novas, e o Einstein é o primeiro hospital Albert Einstein fora do estado de São Paulo. Então, Goiânia ganhou, a cidade de Goiânia, o estado de Goiás, ganhou um primeiro Albert Einstein fora do estado de São Paulo. Tânia, que incrível isso. Mas, assim, a história foi que começou como Hospital Orion. Hospital Orion. Então, são alguns empreendedores, né? A maioria são empresários do ramo imobiliário e um médico. Então, 5 sócios, assim, os principais, né? Porque depois tinha outros sócios, e construíram um hospital no prédio Orion, que tem diversos outros serviços, né? Muitos consultórios, tem hotel, tem banco, temos nós dentro do hospital. Realmente, durante muito tempo, nós fomos o prédio mais alto, né? De Goiás e também até do Brasil, né? E agora acho que a gente perdeu, mas a grandiosidade do prédio nunca vai perder, porque é um prédio fantástico. Eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho naquele prédio, né? E para nós do Einstein também é um grande orgulho estar lá dentro, né? Então, assim, realmente é muito, muito legal. Por que Goiânia? Por que Goiás, né? Então, assim... Essa é uma pergunta boa. Essa é uma boa pergunta. A gente brinca, né, que assim, nós temos excelentes profissionais no Einstein que vão estudando o mercado, vendo viabilidade e tal. E Goiás, porque Goiás é um estado próspero, pelo agro, pelas indústrias, pelo ramo imobiliário. Para você ter uma ideia, que esses dias eu escutei que no quadrilátero do hospital, né, que a gente está hoje, a gente fica no Marista, tem 74 prédios subindo. Então, assim, realmente não é brincadeira Goiânia, né? Porque assim, são tudo de alto padrão.
Então, realmente tem aqui um potencial gigante. Sabemos também que ainda tem aí uma via a ser inaugurada de outros condomínios, sentido Bela Vista. Então, Goiânia para mim, que sou paulista, eu acho que eu estou na capital mais próspera, entendeu? Assim, que os outros estados não se ofendam, mas assim, eu acho que assim, aqui é a capital realmente, que ela é uma capital jovem, né? Acho que 80 anos, 80, São quase 90. quase 90 Sim. anos, né? Uma cidade planejada, e que agora ela não deixa nada a desejar para nenhuma outra capital. Acho que a gente está muito bem servidos aqui em Goiânia. Tânia, ou seja, talvez assim a gente realmente esteja num ponto de inflexão que seria para se tornar uma cidade cosmopolita. Com certeza. Talvez como São Paulo é hoje ou como já foi há algum tempo atrás? Eu acho que tem algumas cidades assim que eu hoje vejo que Goiânia ainda vai superar. Tipo Ribeirão Preto, Perfeito. Campinas. São cidades do interior de São Paulo que não tem mais a característica interiorana. Né? Eu, que sou da capital, ainda sinto a diferença, né? Pelo trânsito e tal. Mas eu acho que aqui em Goiânia realmente assim, expandiu muito e ainda tem muito a expandir. Tem até uma pessoa muito estratégica nossa, do grupo, né, da Sociedade Albert Einstein, que fala uma coisa muito bacana, né, assim, de que Goiânia será Houston daqui 10 anos. Então, assim, por quê? Porque a gente se imagina um hub de saúde. Está chegando muitas marcas fortes em Goiânia. Eu acho que o Einstein ele foi o precursor de marcas de saúde, mas está vindo outras, o que é muito bom. Isso é bom para a população. Então, isso fica bom para Goiás, né? Porque a gente sabe também que as outras cidades, elas utilizam muito do serviço de Goiânia para assistência. Então, acho que a gente está, sim, cuidando da saúde do goiano. E o Einstein ele tem um slogan que ele fala que assim o nosso objetivo, por sermos uma sociedade filantrópica, o nosso negócio é atender o paciente em qualquer lugar. Então a gente fala que está entregando a gotinha Einstein para os goianos, agora com hospital privado e público. Tânia, e você como Sim, gestora, sim. com certeza você sabe dos diferenciais muito bons do Einstein. Você bem colocou com relação ao nome, né, a marca. Sim. Que poderia ser a primeira grande marca que está vindo para Goiânia, que abriu essa possibilidade, assim, né? Aqui em Goiás a gente fala que abriu a porteira, né? Abriu a porteira para que outras venham nesse sentido. Mas, assim, o que você vê de diferencial do Einstein em relação a outros grandes nomes também do mercado de saúde, para quem não está, assim, dentro desse mercado, né? Para poder entender como que é feita essa classificação dentro... Tá. O Einstein hoje, ele é um sistema de saúde. Então, nós não cuidamos só do doente. Nós temos hoje diversos serviços que a gente tem. O hospital, que a gente assim, cuida do paciente que está ali num momento que precisa de um auxílio, mas nós temos um centro de inovação. Então, isso é uma coisa que a gente tem dentro do Einstein, no 39º andar, a gente tem um centro de inovação com incubadoras de empresas muito bacanas. A gente está com o ensino aqui em Goiânia, então, assim, a gente hoje tem um ensino com diversas pós. Nós temos uma projeção para uma faculdade de medicina em 2026. Nós estamos dentro do Hospital HMAP em Aparecida e, recentemente, assumimos o Hospital Hugo aqui em Goiânia. Temos uma plataforma de serviços para a empresa. Então, nós temos hoje PA virtual. Nós levamos telemedicina para cidades muito distantes, onde a população não tem acesso. Hoje, a gente tem esse serviço. Nós temos esses serviços com prefeituras, com o Estado. Nós temos hoje em Goiás, nós temos um centro de transplante de medula óssea. E hoje a gente consegue atender não só convênios ou privados, mas outras prefeituras também. Então, assim, o Einstein, ele trouxe um catálogo de possibilidades que acaba sendo, lógico, saúde, bem-estar, né?
mas a gente tem soluções para a empresa também. Então, nós temos um sistema chamado On-Site, onde nós montamos dentro das indústrias um ambulatório. Esse ambulatório tem um médico da família, um médico do trabalho, onde a gente cuida da saúde do colaborador. Com o quê? Com prevenção. Nós temos vacina, o Einstein. O Einstein, a gente vacina pessoas aqui de fazendas que está a 600 quilômetros de Goiânia. Então, nós fazemos toda uma logística e vamos até essas fazendas, né? Fazemos palestras, auxiliamos as indústrias que têm por obrigação dar um plano de saúde, mas a gente senta e dá uma consultoria do que seja viável financeiramente para aquela empresa também, porque a gente sabe, né, que assim hoje a saúde, um plano de saúde, ele é a segunda maior despesa depois da folha de pagamento. Então não é uma coisa tão simples, né? E o Einstein, por ter 70 anos de experiência, a gente consegue auxiliar essas indústrias, essas empresas a entregar o melhor serviço de saúde para os seus colaboradores. Tânia, super legal. Você falou com relação, no começo da nossa conversa, como o Einstein sendo uma empresa de filantropia. Somos. Isso. Como filantropia, teoricamente, para as pessoas, de um modo geral, e eu posso me incluir dentro delas, eu entendo como algo que não visa lucro. Não visa lucro. Exato. Mas então, assim, da onde que está a dicotomia de onde você tem uma saúde extremamente de qualidade do Albert Einstein, mas que custa um preço que às vezes a maioria da nossa população ainda não consegue ter acessibilidade àquilo. Sim. Aonde que a gente consegue convergir essas duas vertentes entre filantropia e o custo da saúde em si para a maioria da população? O hospital, né? Então vamos pensar assim, o hospital aqui de Goiânia, ele não atende a todos, mas o Einstein tem serviço para todos. Perfeito. É diferente. Uhum. E realmente, assim, o nosso negócio é fazer a gestão da melhor forma com os recursos que nós temos. Mas não é lucro. Não é lucro porque a gente é uma instituição filantrópica. Tudo que a gente gera, a gente devolve. Então, nós temos ensino e pesquisa. Nós temos, em São Paulo, a faculdade, em breve uma faculdade aqui. Então, todos os serviços, ele é devolvido de alguma forma para a população. Uhum. Então, hoje, o Einstein tem serviços públicos aqui em Goiás, temos em São Paulo. Recentemente, a gente assumiu um hospital em Salvador, um hospital ortopédico. Então, o Einstein, sim, tem toda essa linha de SUS. E o laboratório Einstein, por exemplo, hoje a gente atende diversos hospitais, até privados, com genética. Entendi. Então, não necessariamente você tem um convênio que te dá direito ao Einstein, mas você pode passar num hospital público em Goiás, em São Paulo ou em algum outro estado e provavelmente o seu exame de genética pode ter sido feito pelo Einstein. Então, é dessa forma que a gente devolve para a sociedade serviços e uma coisa que o Einstein preconiza, a nossa marca e a qualidade. Então, a marca Einstein e a qualidade são coisas inegociáveis para o Einstein. E a gente tem muito orgulho disso, porque realmente assim, faz total diferença, porque quando você vê o resultado final, quando as pessoas trabalham com dedicação, o lucro para muitas empresas é importante, para nós é o resultado. Então, tem um peso maior. Né? Então, a gente tem que fazer aquilo da melhor forma possível. Então, isso é muito bacana. Então, é super legal o que você falou, que realmente assim, o nome ele vai sendo construído pela equipe, pelo time que Exatamente. Vai estar lá dentro. E aí, falando um pouco sobre time, né? Falando sobre a equipe. A gente vê hoje, que você também comentou, sobre a questão da faculdade, da faculdade Einstein, que vai existir daqui a um tempo aqui em Goiás. Mas com relação às tantas faculdades que estão sendo abertas hoje, para tantos médicos sendo formados, tem alguns médicos extremamente preocupados, pessoas que estão mais à frente, falando assim, olha, é muito médico, a gente não precisa desse tanto, não tem ainda população nesse sentido, mas, enfim, está acontecendo, né? E a gente não sabe se isso vai cessar.
Porém, como que é feita a seleção para dentro dos médicos do Einstein? Como que um médico, ele recém-formado, poderia já iniciar no Einstein ou não necessariamente? Ele pode, mas ele passa realmente por um critério. Nós temos uma diretoria de relacionamento médico, aonde tem um gabarito e ele tem que atender a esse gabarito. Então ele passa, ele tem que ser indicado por alguém. Então normalmente ele é indicado por um profissional, pode ser uma pessoa recém-formada. Tem que ter a especialização e ele pode ser um residente nosso ou não, né? Então, ele tem que atender, sim, a diversos critérios. A partir do momento que ele tem o título para representar o Einstein, trabalhar no Einstein, ele tem que seguir os nossos protocolos. Então, o Einstein, ele continuamente, ele faz educação continuada. Perfeito. Tá? Então, a educação continuada para nós é algo fundamental, por isso que a gente está... Todos nós, independente da área assistencial ou da área administrativa, a gente precisa estar atualizados e sempre fazendo curso. Isso em qualquer nível de cargo, tá? Então, nós temos, assim, aulas. E hoje, por conta da tecnologia, isso facilita muito. E isso entra, inclusive, na nossa cesta de metas. Então, por ano, eu tenho que fazer X cursos. Conclusão, a empresa que faz isso com os seus colaboradores, ela mantém as pessoas num nível de conhecimento bacana. Óbvio que aquele que tem alguns que vão se dedicar mais e outros menos, mas assim, nós estimulamos todo mundo a ter a informação de tudo. E isso é legal, né? Porque aí o nível só vai elevando, a régua vai aumentando, né? E automaticamente cria-se uma competição positiva internamente, aonde as pessoas vão saber mais ou ser mais bem preparadas para aquele cargo. Sim, e até mesmo o Einstein também acaba estimulando nós, colaboradores, a participarmos da faculdade Einstein ou da pós, do ensino Einstein, né? Eu mesma já dei aula, entendeu? Então, assim, isso é bacana, né? É um estímulo bacana. Olha, Tânia, vamos fazer uma aula assim, o que você acha de participar? Eu acho que é um grande desafio e você vai melhorando o profissional. A gente se sente reconhecido e você devolve aquele reconhecimento. Então, acho que é uma via de mão dupla que é muito bacana. Realmente é um ecossistema. Nós somos, exatamente isso. Uhum. E isso, você falou a palavra assim que o meu senhor vai amar ouvir, porque nós somos mesmo hoje um ecossistema. E aí, quando eu apresento o sistema Einstein dentro de uma empresa, é muito engraçado, porque como a gente não divulga isso, a gente não sai na mídia falando, quando eu tenho a possibilidade de falar sobre o ecossistema Einstein, as pessoas realmente ficam impressionadas, porque a gente consegue atuar em diversos campos, diversas áreas. Você falou que o Einstein tem o ecossistema, dentro desse ecossistema tem a cesta da inovação. Tem. A inovação está vindo com tudo. Tudo. Assim, nós estamos vivenciando ou experienciando um momento talvez único na humanidade, onde tudo o que a gente entende até então está sendo revisitado, né, por todos, principalmente por tecnologias disruptivas, exponenciais. Isso sem falar na inteligência artificial ainda, né? Sim. Mas, assim, o que o Einstein já está preparando para nessa área da inovação? Aonde que a inovação na medicina, ou principalmente na saúde, vai ajudar a população em geral como um todo? O Einstein tem um Big Data. Então, nós temos dados e a gente está na frente, a gente tem já a diretoria há mais de 10 anos. Então, coisas que alguns grupos começaram o ano passado ou ali próximo da pandemia, o Einstein já estuda há muito tempo. Então, para a medicina, dado é fundamental. Então, nós temos vários pesquisadores e a gente consegue linkar muitos dados. Nossos diretores têm muito acesso às faculdades internacionais. Então, assim, troca-se muita experiência. O Einstein estimula muito a parte técnica a fazer desenvolvimentos de novos cases, os médicos apresentarem estudo científico. Então, isso é algo assim muito inerente já,
sabe? O Einstein, ele estimula mesmo as pessoas a buscarem, né? Melhorias, inovações. Na época do Covid, a inovação bombou, Sim. porque a gente tinha que ter pessoas criativas, porque não tinha tempo. Então, assim, é muito legal. Inclusive, eu deixo um convite para quem quiser conhecer a inovação do Einstein. É muito bacana, porque o espaço parece que você está na Google. Eu tenho o gestor, é um grande amigo meu, eu brinco que eu chego lá e está descalço, mas porque ele precisa estar com a mente aberta para poder pensar em um monte de coisa. Então, assim, realmente é um espaço muito diferenciado, que acho que as indústrias, as pessoas, elas têm que conhecer, e é muito bacana. Que incrível. E, Tânia, e assim, quais são, o que você vê, a gente está chegando aqui no final, porque, assim, o tema saúde, ele é um tema que deveria ser explorado cada vez mais, né? Assim, a população, ela deveria ter um acesso cada vez melhor, porque a gente também está vivendo assim, talvez em detrimento, inclusive, ainda como pandemia, a gente passou por um processo muito pesado como coletivo. E isso está reverberando até hoje na saúde mental de algumas pessoas, né? Sim. Então, a gente, como cidade, a gente se ocupa muito com essa parte, porque é fundamental para que a população seja bem... respire aliviada, né? E a gente tem uma cidade cada vez melhor. Mas, enfim, voltando mais para esse lado de futuro, o que você vislumbra aqui dentro de Goiânia, ou no estado de Goiás, né, com o Einstein? E não só para o Einstein, mas assim, para você como gestora comercial também, para você como ser humano, como também nossa agora goiana, uma paulista goiana. Paulista Goiânia. E aí, o que você consegue assim vislumbrar? Marcos, como eu te falei no começo, né, quando eu ouvi, né, dessa pessoa, que ela é muito emblemática para mim, um cara extraordinário, que Goiás, né, ia ser o hub de saúde do Centro-Oeste, porque assim, São Paulo, ele já está no limite, entendeu? Então, assim, São Paulo, ele já tá, ele não consegue absorver. Então, a gente imagina que norte, parte do Nordeste e Centro-Oeste, a saúde focal vai ser Goiás. Não o nosso vizinho aqui, do distrito, tá? Vai ser Goiás. Então, eu imagino que vão chegar outras bandeiras, sim, e eu acho que tem campo para todo mundo. E o Einstein, com a chegada do Einstein, a gente percebe que algumas coisas em hospitais daqui, a gente conseguiu dividir. Por exemplo, a gente faz um safety, que é uma reunião rápida, né? Que a gente faz todo dia, ela dura de 20 a 30 minutos, com todo o hospital. A gente fala 20 a 30 minutos com todo mundo, todos os dias. E isso está sendo replicado para os outros hospitais. Vai ter a faculdade. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho certo para ter, no nosso estado, que eu já falo nosso, como uma paulista que já está aqui, uma medicina de excelência. Uma medicina de excelência. E com relação à saúde mental, hoje o serviço que eu mais vendo é o apoio de saúde mental dentro das indústrias. Então, se o empresário ele entender que se ele cuidar bem da saúde do seu colaborador, ele vai ter melhor resultado. Então, ele tem que investir naquilo. E ele é até estratégico, porque dependendo do serviço que ele compra, ele consegue até deduzir de impostos. Ele faz um bem, mas ele recebe o bem de volta, né? E ele tendo um colaborador saudável mentalmente, fisicamente, esse colaborador vai devolver muito para ele. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito bacana, e eu tenho certeza que Goiânia todo mundo vai querer vir para Goiânia para um final de semana. Eu acho que Goiânia tem isso também. Goiânia vai ser uma cidade que você vai vir para gastronomia, você vai vir para uma corrida de Porsche, vai ter, acho que, muitos eventos bacanas. Eu vislumbro isso e eu fico feliz com isso. Nossa, que bacana. Eu também fico feliz quando você está falando assim, olha que eu sou goiano, e assim, o quanto é bom alguém de fora vir e reconhecer o potencial, e não só potencial agora, porque já está acontecendo, né? Sim. Então, essa realidade da nossa cidade. Tânia, muito obrigado por você ter compartilhado aqui
com a gente esse tempo. Com certeza a gente sabe que o Albert Einstein tem muito para se falar sobre ele e assim, coisas positivas, o que já fez. A gente poderia ter talvez uma temporada inteira falando só sobre saúde realmente e só sobre os pontos do que pode ser melhorado para as pessoas. Mas muito obrigado por essa pequena conversa daqui de hoje. Obrigada a você. Secovcast, segunda temporada, é isso daí, gente. Um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio.